Olá, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal onde eu tenho certeza que Deus, Ele há de falar tremendamente no teu coração. Eu sou o pastor Gutierre Alves e nós estamos com uma sequência de estudo bíblico a respeito do jejum. Se você ainda não assistiu o primeiro bloco, então acesse aí o nosso canal. Nós temos o primeiro bloco a respeito do que é o jejum e nesse momento, nesse segundo bloco, nós estaremos fazendo a definição das espécies de jejum. Estaremos fazendo aí a definição das espécies de jejum. A palavra jejum, ela vem do grego e quer dizer nesteia. A palavra jejum, ela vem do grego, quer dizer nesteia. E o que é nesteia? Nesteia é a abstinência de alimentos. Nesteia é a abstinência de alimentos. Não posso confundir, isso é bem interessante de se falar, eu não posso confundir espécie de jejum e tipo de jejum. Espécie é uma coisa e tipo de jejum é outra coisa totalmente distinta. Dentro da espécie do jejum, eu abordo o jejum voluntário, o jejum involuntário e o jejum ritualista, dentro da espécie de jejum. Já no tipo de jejum, eu vou abordar se o tipo de jejum ele é o tipo de abstinência de alimento, abstinência de sono ou abstinência de relações sexuais. O vídeo de hoje ele vai mostrar a respeito das espécies de jejum. Como nós falamos, nesteia, do grego, abstinência de alimento, o jejum ele é uma arma importantíssima na vida de todo cristão. Na vida de todo cristão. Primeiro, porque o jejum ele te dá sensibilidade para ter uma intimidade, para se aproximar ainda mais de Deus. O jejum ele acontece de maneira voluntária dentro dessa espécie, a espécie de jejum voluntário. Então nós temos dentro da espécie de jejum voluntário, tá? Esse jejum voluntário que nós estamos falando, ele está registrado em Lucas capítulo de número 2, versículo 37, está registrado em Atos, capítulo 14, versículo 23, e outras referências mais na Bíblia Sagrada que faz menção a respeito do jejum voluntário. Lucas, capítulo 2, versículo 37, nós temos o exemplo de Ana, que estava lá no templo, e a Bíblia diz que ela jejuava constantemente na presença do Senhor. Era um ato voluntário, um ato de reservar sua vida, de consagrar sua vida a Deus, de consagrar a sua vida ao Senhor. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e observamos também que Paulo e Barnabé jejuaram e ensinaram também os anciãos a jejuarem em prol da obra de Deus, conforme Atos capítulo 14, versículo 23. Por uma necessidade, então, para que eles pudessem ter autoridade do Senhor, para que eles pudessem pregar com ousadia, então eles jejuavam para que essa virtude do Espírito Santo pudesse operar na vida dos discípulos, na vida de Paulo. Nós temos o exemplo do jejum voluntário. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, voluntariamente. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, voluntariamente. Os próprios discípulos de João também jejuavam. Então preste atenção, o jejum voluntário que está dentro da espécie de jejum, ele é feito para se obter uma intimidade com Deus. A pessoa que não é baseada no Espírito Santo, até porque batismo no Espírito Santo ele é revestimento de poder, então a pessoa faz o quê? A pessoa entra em oração, entra em jejum, e esse jejum e essa oração vai
fazer com que esta pessoa se aproxime mais do Senhor, ele possa estar mais humilde na presença do Senhor. E aí nós temos, dentro da espécie de jejum, o jejum involuntário. E esse jejum involuntário, ele é um jejum que ele é praticado mediante situações adversas. Esse jejum, ele é praticado mediante situações adversas. Como, por exemplo, quando Esté e o seu povo estava ameaçado de morte, tanto o povo quanto Esté jejuaram, tá? Jejuaram por essa situação adversa para que Deus pudesse dar o livramento tanto para Esté quanto para o seu povo. Então, não estava no cronograma de Esté jejuar voluntariamente. Então, surgiu de maneira inesperada. Nós temos o exemplo de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, quando Davi também jejuou pelo seu filho, que gerou naquele momento da concepção entre Davi e Betseba, quando Davi mandou matar Urias para ficar com Betseba. Daquela concepção gerou uma criança, e a Bíblia diz que a criança adoeceu, o Senhor feriu a criança, e Davi entrou em jejum para que o Senhor pudesse curar a criança, mas isso não aconteceu. Então, o jejum involuntário, ele sempre acontece de maneira adversa. Não se espera, acontece de maneira inesperada. É quando alguém tem uma causa na justiça, e aí então ele vai implantar um jejum, é um jejum involuntário, é um jejum que é destinado especificamente em prol de uma causa, destinado especificamente na conversão de um filho, na conversão de um marido, na conversão da esposa, na porta de emprego que possa se abrir. Então nós temos toda a questão desse jejum. Estamos falando, entenda bem, estamos falando a respeito da espécie de jejum. Já falamos do jejum voluntário, o jejum involuntário, e nós temos agora o jejum ritualista. E esse jejum ritualista, ele obedece um ritual religioso. É uma prática religiosa. Esse jejum ritualista, ele é bem observado nas cerimônias religiosas. E os fariseus, eles jejuavam desta forma. Jejuavam não para ser usado pelo Senhor. Jejuavam não para ter mais da parte de Deus, mas jejuavam como um ato ritualístico. É o jejum ritualístico, tá? Então, dentro da espécie de jejum, o jejum ritualista, ele é um jejum que obedece um ritual religioso. O jejum, tá? Cabe dizer aqui que o jejum, ele é de estimável valor no desenvolvimento espiritual do crente, no desenvolvimento espiritual do cristão. Tá? Então nós falamos nesse momento da espécie de jejum, que são três. O jejum voluntário, é aquele jejum que você jejua para alcançar uma bênção da parte do Senhor, para que a sua vida possa ser usada nas mãos do Senhor. O jejum involuntário, que é especificamente destinado a uma situação adversa, e você busca a vitória com base em cima desta situação. E o jejum ritualístico, que é o jejum concernente, o jejum que é aplicado por um sistema religioso, como era o caso dos fariseus. Deus abençoe você, não esqueça de compartilhar esse vídeo e aguarde aí a nosso terceiro bloco que nós estaremos, tá, fazendo para você, para que você possa entender o que é o jejum, e na ocasião estaremos falando a respeito dos tipos de jejum. Deus abençoe a sua vida, tá? Deus abençoe a sua casa.